Resumão da rodada, chegando pra uma rodada péssima, cara. Nossa, mas desesperador, hein? Meu Deus do céu. Vamos lá. Sou Gabriel Amaral, eu sou jornalista, sou tricolor. E vamos falar de Fluminense e o Campeonato Brasileiro. Bem, tabela tá aí na tela, tá? Vai aparecer aí na sua tela. A gente vai falando aqui dos resultados que aconteceram. Depois eu vou falando diretamente sobre os jogos, né? Aliás, vou falando primeiro sobre os jogos, depois eu falo da análise de tabela, os cálculos, etc, pra gente fazer. Aqui do lado, os jogos da rodada, vamos dar aquela passadinha rápida falando de cada jogo, né? Bem, primeiro, Santos e Fortaleza. A equipe do Santos empatou por 1-1. O Fortaleza teve muito perto de vencer esse jogo. Tava 1 minuto, 2 minutos antes do gol do Santos. O Fortaleza já ganhava por 1-0. E simplesmente o cara do Fortaleza perde, não consegui ver direito quem era. O cara do Fortaleza perde um gol cara a cara. Tiro de meta, gol do Santos. É absurdo, assim, bizarro. 1-1, com esse resultado, a expectativa que se tem em cima dessa disputa lá embaixo é que ela siga durante um tempinho, né? A equipe do Fluminense, ela não tem contexto de disputa do rebaixamento, mas a gente está sempre de olho, por exemplo, no olhar de que nenhum adversário nosso tá lá na disputa do rebaixamento, mas adversários de times que estão, né, próximos ao nosso estão lá nesse contexto. Então é sempre interessante que se tenha briga até o final, já que a gente não pega nenhum para pegar morto, é melhor que se tenha briga, né? Porque a nossa conversa é só na parte de cima, esse é um problema para depois, inclusive. Cruzeiro 3-1 no Vitória. Essa vitória foi ruim pra gente, tá? Porque o Cruzeiro segue desesperado e entusiasmado, pensando na possibilidade de ser campeão. Tá 5 pontos atrás de Palmeiras e Flamengo agora, 5 pontos atrás do Palmeiras, 4 atrás do Flamengo. Um problema pra gente, que vai enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo. O resultado é, no meio da semana, torcer pro Cruzeiro tropeçar no Grêmio. Seria bom pra gente. Inclusive pra livrar o Grêmio, que a gente pega lá na reta final, né? Mas pra agora também, nesse olhar do Cruzeiro ali. Aqui a gente fala, cara, dos 2 jogos dos 3 jogos, na verdade, que mais interessaram a gente na rodada, mas vou focar em 2, depois eu foco no Vasco e São Paulo. Mirassol e Botafogo. 0-0 terrível. O desempenho do Botafogo, ele é muito ruim, tá? O do Mirassol não foi muito longe, não, tá? Mas o desempenho do Botafogo foi bem ruim no jogo. 0-0 daquele de doer o olho. O Mirassol manteve sua invencibilidade dentro de casa. No retorno, tá? O Mirassol, ele é 3º colocado na tabela do Campeonato Brasileiro. Enfim, só tá atrás de Flamengo e Palmeiras. Acho que isso demonstra um pouco do que é o momento. É o nosso próximo adversário, por isso que a camisa... Agora não tá aparecendo, né? Mas aqui, a camisa do Mirassol tá aqui atrás com a do Fluminense. É o nosso adversário na próxima quinta-feira. E aí o olhar que a gente tem é um olhar complicado, porque o Mirassol se torna uma equipe complicada de se enfrentar. Pro Botafogo, amigo, não deu pra ganhar, arrumou um ponto. E esse ponto foi crucial nessa rodada. O torcedor do Botafogo, que ficou puto após a partida com uma atuação ridícula do time, tá feliz agora com uma rodada que poderia ter sido muito pior. E muito pior por quê? Porque o Bahia simplesmente abriu 5 pontos do Fluminense e 4 pontos do Botafogo. Não tem mais jogo atrasado pra ficar sentando em cima de partida atrasada, não tem mais nada disso. Tem agora um time que enfrentou o Red Bull Bragantino, tomou 1-0 dentro de casa e o Bahia virou o jogo. Foi isso que o Bahia fez. O Bahia resolveu o seu problema. É bem verdade que eu sei que o Bahia resolve seus problemas dentro de casa. Não à toa, é o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, tá? Nesse momento, em aproveitamento, em pontos, em tudo. O Fluminense tem um aproveitamento próximo do Bahia. Por exemplo, tem um jogo a menos dentro de casa. Se ganhar esse jogo a menos dentro de casa e for a 37 pontos, vai ter 2 pontos a menos do que o Bahia. Onde que está a grande diferença? Nos jogos como visitante. Mesmo fazendo uma campanha pífia, o Fluminense empata em pontos com o Bahia nos jogos visitantes. Ou seja, dentro de casa o Bahia faz mais, fora de casa o Bahia faz igual. Por isso que o Bahia está na 5ª posição do Campeonato Brasileiro. Essa vitória, ela deixa a gente mais longe da 5ª posição. Existem 2 brigas hoje que o Fluminense está metido. Na verdade, uma delas é bem clara, que é a briga pelo G7. Tá? Essa briga, ela é bem clara. Pelo G7. Agora, a briga do G5, que a gente quer brigar, é a briga que a gente quer entrar, essa rodada foi desastrosa. Isso porque o Bahia ganhou o Red Bull, já foi na parte de cima da tabela e já abriu uma distância, como eu falei, de 5 pontos. 5 pontos. Enquanto o Fluminense teve esse tropeço ridículo lá no Ceará. Próxima rodada, o Bahia visita o Atlético Mineiro.
time que empatou por 0-0, um jogo completamente sem graça com a equipe do Internacional fora de casa. O Atlético Mineiro é uma das equipes mais sem graças desse Campeonato Brasileiro, junto com Corinthians e Grêmio. Só que o Corinthians venceu o Grêmio, 2-0, e tá com 42 pontos, sonhando com um G8 ali. Tá ali. Inclusive o Corinthians empatando em ponto ali com o Vasco, né? Mas é uma das equipes mais sem graça, né? Como eu falei, a equipe do Atlético Mineiro e do Internacional são equipes muito frágeis. E aí o Bahia vai na próxima rodada tentar pontuar fora de casa contra o Atlético Mineiro. Tem plenas condições. O jogo do Bahia, se bobear, ele é mais fácil do que o nosso contra o Mirassol dentro de casa. Por mais que tenha esse problema dos jogos fora de casa. Na próxima rodada, pensando em G7, Botafogo e Vasco se enfrentam. Muito bom essa parte. O São Paulo vai enfrentar o Flamengo. Pensando em G7, a nossa vida fica um pouco mais tranquila na próxima rodada. Porque outros times têm que pontuar para ultrapassar a gente. Pensando em G5, a gente se ferrou muito. Não era rodada para tropeçar no Ceará, né? Só falando do outro jogo que aconteceu, o Flamengo meteu 3-0 no Sport, esperado, não era esperado, era um primeiro tempo 0-0, né? E o Juventude meteu 2-0 no Palmeiras. Aliás, o Palmeiras meteu 2-0 no Juventude, a briga lá na frente continua complicada, vamos ver porque a gente vai decidir esse título, sabia disso? Porque, olha a sequenciazinha que a gente tem simplesmente, tá? Vem aqui comigo só. A gente tá na tabela planejada aqui, houve uma mudança nessa semana. Do jogo de quarta-feira para agora, uma coisa mudou lá no site da UFMG, que é o fato deles calcularem, não mais eles calculam a classificação para Libertadores como G5, G6, né? Eles agora já calculam G7, a possibilidade da pontuação. Não está atualizado ainda após essa rodada, né? Mas deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que a probabilidade de pontuação para ir para Libertadores é 63 pontos, 60 pontos, 59 pontos está garantido, né? 99%. 59 pontos te levam para Libertadores pelo menos em sétimo. Dá para fazer uma concessãozinha até 58, 57 aqui que está praticamente garantido. Então o que eu fiz? O G7, que era o meu cálculo, eu quero ir para Libertadores, se possível, na fase de grupos. Qual que era a parada aqui? Eu estava colocando para 58. Então eu vou para 56 agora, que me dá 75% de 76% de chance. Novamente, esse cálculo aqui, gente, é o mínimo. É aquele cara que é assim, para fazer o mínimo. E o Fluminense simplesmente está devendo ponto no mínimo. O Fluminense está devendo ponto no mínimo. Se o Fluminense fizer o que eu esperaria nessa reta final aqui, que era o mínimo, o Fluminense já não vai para a Libertadores. O Fluminense perdeu para o Ceará dentro do Castelão, num jogo que eu esperava pelo menos um empate. O Fluminense está devendo um ponto. E aí o que o Fluminense vai ter que fazer? Ou empatar com o Cruzeiro. Aqui está até invertido, né? O Cruzeiro e Mirassol. Ou empatar com o Cruzeiro, por exemplo, lá dentro do Mineirão, um Cruzeiro que vem embalado. Ganhar o Mirassol dentro de casa, ao invés de empatar. Empatar com o Flamengo ou empatar com o Palmeiras. É possível, tá? Não tô falando que é impossível, não, mas tô falando que vai ter que fazer mais do que vem fazendo. Essa sequência aqui, que tem Mirassol, Cruzeiro, Flamengo e Palmeiras, se assemelha muito àquela sequência que tinha Cruzeiro, Flamengo, Palmeiras e São Paulo, que no primeiro turno a gente perdeu as 4. É hora de ter alguma coisa diferente, gente. Não dá pra gente aceitar a normalidade do que foi o jogo contra o Ceará. Tá? Se não, na reta final a gente vai ter que vencer 3 seguidas. Você acredita nesse time vencendo 3 seguidas? Vencendo inclusive o Grêmio fora de casa? A gente percebe que é difícil. É calculadora na mão, cara. Calculadora na mão. Sabe por quê? Nesse mesmo período, deixa eu jogar aí na tela pra vocês. Nesse mesmo período, a tabela dos nossos amigos do Bahia, e assim, mais uma vez, a gente tem que fazer 5 pontos a mais do que o Bahia, tá? A gente tem que fazer, eu vou falar de novo aqui pra vocês. A gente tem que fazer 5 pontos a mais do que o Bahia. No mesmo período que a gente vai estar pegando 4º, 3º, 1º e 2º colocados do Campeonato Brasileiro nesta ordem, os nossos queridos amigos do Bahia vão estar enfrentando o Atlético Mineiro, que hoje é 14º do Brasileirão, 13º do Brasileirão. Vão estar enfrentando o Internacional, que hoje é 15º do Brasileirão. O Fortaleza, em casa, que é 18º do Brasileirão. Aí enfrentam o Vasco, que hoje é 9º.
mas depois enfrentam o Juventude, que é 19º, e o Sport, que é 20º. Então, desculpa. Se a gente quiser conversar de G5, não dá pra conversar com o que tá atualmente. Não dá pra conversar nem com um pensamento positivo, porque a gente tem que fazer 5 pontos. Se a gente considerar que o Bahia vai só ganhar os jogos em casa, tá? Que são muito fáceis, na teoria. Você troca aqui o Vasco pelo Juventude, ele ganha Sport, ganha o Juventude, ganha o Fortaleza. Já são 3 pontos, já fizeram 9. A gente já tem que fazer 14, tá? A gente já tem que fazer 14. E isso, mais uma vez, estão faltando 7 rodadas. Se eles ganharem só os jogos que são ultra fáceis, que é Sport, Juventude e Fortaleza, e vão botar um empatezinho com o Vasco, eles fazem 10 pontos. A gente tem que ganhar 5 dos 7. Vocês entenderam, né? E para Libertadores direto, meu amigo, o jogo do Ceará fez isso. Essa derrota pavorosa, essa rodada pavorosa. E deem graças a Deus, tá? Deem graças a Deus que o Vasco e São Paulo, que poderia ser uma tragédia pro torcedor do Fluminense, acabou com uma vitória do São Paulo. O 2-0 do São Paulo. Dê graças a Deus. Porque senão, jogar a tabela, eu joguei isso naquela hora só os jogos, eu não joguei a tabela. E senão, simplesmente, o Vasco estaria 2 pontos atrás da gente. O São Paulo tá a 3. Mas eu acho o São Paulo uma equipe menos confiável. Ali ainda parece 1-0, né? Aqui embaixo, mas foi 2, tá? Eu acho o Vasco uma equipe menos confiável. O São Paulo é uma equipe menos confiável. O Vasco oscila muito, né? Basta ver esse 2-0, inclusive. Jogou bem melhor que o São Paulo, mas perdeu. E a gente tá a 3 pontos de diferença. A gente vai ter que fazer... Pode fazer até 3 pontos a menos do que o São Paulo. Só que a sequência do São Paulo é difícil, Flamengo em casa. Depois o São Paulo vai ter o Red Bull Bragantino, que se eu bato, todo mundo bate, mas apesar da gente não ter batido. Um clássico com o Corinthians, mas tem o Juventude em casa. 6 pontos aí em casa já. Confronto direto com a gente, Internacional em casa e fecha o Campeonato Brasileiro com vitória fora. Desculpa, mas eu consigo ver facilmente 9 pontos do Internacional aqui. O que já obriga a gente a ter que fazer 6. Você garante que o Fluminense vai fazer 6 pontos? Eu não garanto nada, cara. Eu não garanto nada. Tá difícil, cara. Tá difícil. A nossa sorte foi, mais uma vez, 5 pontos de diferença pro Vasco. Acabou sendo crucial. O grande vencedor dessa rodada se chama Bahia Esporte Clube. O Botafogo também se deu muito bem, tá? O empate com a derrota do Fluminense salvou muito o Botafogo. Só que o problema do Botafogo é futebol. O Botafogo enfrenta o Vitória fora de casa. Eu não acho o Botafogo favorito, jogando fora de casa, mesmo contra o time do Z4. Mas o Botafogo tem o bônus, tem o Sport em casa, tem o Grêmio em casa. Um Corinthians que a gente nunca sabe o que é. Tem o Fortaleza em casa. Eu vislumbro o Botafogo fazendo pelo menos 9 pontos nessa sequência. E aí a gente precisa fazer 10. O cenário tá bem difícil, tá? O cenário tá bem difícil. Essa derrota do Vasco foi muito boa pra gente, mas num cenário geral, a gente tá bem possível de se classificar pra Libertadores direto, mas tá numa merda absurda. Aliás, um cenário bem possível pra classificar pra Libertadores no G7. Essa derrota do Vasco ajudou bastante nisso. Mas a gente tá numa merda absurda e praticamente ferrado pra classificar na Libertadores direto. Tamo junto. Espero que tenham gostado. Até a próxima. Valeu.